Graça e paz, amados irmãos, boa noite no amor de Jesus Cristo, amém? Vocês que estão aqui podem se assentar. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Alegria estar com vocês nesta noite, alegria estarmos juntos. E nessa noite a nossa meditação está em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1 em diante, do versículo 1 até o versículo 6 nós vamos ler. É um momento tão importante no ministério dos discípulos de Jesus, porque uma coisa, irmãos, é você estar perto do mestre, perto do chefe, né? Desenvolvendo o seu ministério, o seu trabalho, né? Quando o chefe está perto, está ajudando, está ensinando, está direcionando. Outra coisa é quando o mestre chega para você e fala: agora chegou a sua vez, agora você vai, agora é a hora de você ir, né? E aí você descortina-se diante dos seus olhos, né, os novos desafios, né? Descortina-se diante dos seus olhos as novas oportunidades, as novas necessidades que virão a partir, obrigado querido, só mais esse tá bom, que virão a partir, né, do empenho que haverá de ser feito, da missão que foi dada, da aventura que será vivida, do desafio que está diante de nós. E quando chega esse momento, para os discípulos que até então estavam andando com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus realmente provocar uma mudança naquele tempo, mudar realmente a história, eles estavam assistindo aquilo, e agora chega um momento em que Jesus vai falar com eles: agora chegou a vez de vocês fazerem uso de tudo que vocês têm aprendido ao meu lado. Lucas capítulo 9, versículo 1 diz assim: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu, dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada, não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. E então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Aleluia! Que palavra maravilhosa e abençoadora. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade. Jesus agora estava pegando seus discípulos, seus apóstolos, né? E ele estava dizendo para eles agora: eu estou dando para vocês algo que me pertence, algo que é meu, que está em mim. O meu Pai me deu, o meu Pai que está no céu, Ele me deu autoridade, Ele me deu poder, para que eu possa fazer as coisas que eu faço, para que eu possa atuar no mundo físico de uma forma espiritual e no mundo espiritual de uma forma física. Ele tinha essa autoridade estava em Jesus. Jesus tinha essa autoridade por causa da intimidade que ele tinha com o Pai, não apenas por ser o Filho de Deus. Essa autoridade, Jesus ele faz questão de nos mostrar aqui que esta autoridade está hoje em nós, através do nome de Jesus, através da autoridade mencionada no nome de Jesus. Mas ela está em nós porque ela estava um dia em Jesus homem, no mesmo ser humano como nós, que tinha as mesmas condições que nós, mas que tinha
uma das coisas que também nós podemos ter, que é uma intimidade com Deus. Ele tinha um amor, um elo, uma aliança muito estreita com Deus, e isto lhe garantia autoridade. Não se engane, Jesus não fez todos os milagres que fez porque era Deus. Ele era Deus, mas Ele fez todos os milagres que Ele fez porque Ele estava em Deus, Ele estava ligado com Deus, Ele estava em comunhão com o Pai, a ponto de chegar um momento para os seus discípulos e dizer: vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Se você olhar com atenção, se você prestar bastante atenção, você vai enxergar em mim o Pai. Eu falo das coisas do Pai, eu vivo as coisas do Pai, porque eu estou ligado no Pai. E quando Jesus, Ele vai, assunto aos céus, depois de ter ressuscitado, né? E Ele ascende aos céus, e Jesus, Ele vai nos dar o Espírito Santo, que vai fazer essa obra de nos ligar, de nos trazer comunhão. Uma das obras do Espírito Santo é a comunhão que Ele faz nós termos com o Pai, a mesma comunhão que Jesus tinha com o Pai. E por isso Jesus tinha autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Aí você vai dizer para mim: mas então, pastor, o que você está dizendo? Que se eu viver uma vida de oração constante, de observar a palavra, de honrar a palavra, de me aproximar da palavra, se eu viver uma vida intensa de unidade com Deus, eu vou ter poder para curar enfermos? Sim. É justamente isso que eu estou dizendo. Eu vou ter poder para expulsar os demônios? Sim. É justamente isso que eu estou dizendo. O mundo espiritual se submete à palavra de Deus, à autoridade que há na palavra de Deus e no nome de Jesus. A palavra foi liberada com autoridade, como naquele dia Jesus chamou os seus discípulos e diz assim: estou dando autoridade para vocês. E é interessante que quando nós olhamos lá na transfiguração, no Monte da Transfiguração, no ato da transfiguração, ali fica explícito que alguma coisa a mais aconteceu, que havia alguns elementos a mais, um pouco mais místico, havia uma grande luz, ali estava ali o profeta, aquela coisa tremenda, né? Todo mundo percebia que ali estava havendo vamos dizer assim, uma ligação entre o mundo espiritual e o mundo material, no Monte da Transfiguração. Havia ali uma ligação entre os dois mundos naquele momento. Mas aqui não. Aqui eles simplesmente sentaram talvez numa roda com Jesus, e Jesus falou assim: vem cá vocês agora, meus discípulos. Vocês têm visto todas as coisas que eu tenho feito, vocês têm caminhado comigo, vocês têm visto a autoridade que eu tenho. Agora eu estou dando esta autoridade a vocês. Não, quando Jesus falou assim para eles: eu dou a vocês poder e autoridade, a Bíblia pelo menos não relata, e eu tenho certeza que não aconteceu assim. Eu dou poder e autoridade, pum, caiu um trovão do céu. Ou Jesus começou a reluzir e começou a soltar raios da mão em cima deles para que eles ganhassem poder. Nada disso aconteceu. Jesus simplesmente olhou para eles: tenham fé no que eu vou falar para vocês agora. Eu estou lhes dando poder e autoridade. Por isso que quando você abre a palavra de Deus, que você deixa o Espírito Santo começar a tratar no seu coração, trabalhar no seu coração. Quando você abre a palavra de Deus intencionalmente, com o desejo de realmente deixar ser tratado por ela, ser moldado por ela, pode ter certeza, o Espírito Santo vai começar a falar com você de formas que haverá de gerar convicções do seu coração. Essa convicção que foi gerada no coração desses discípulos naquele dia, Jesus simplesmente olhou para eles e digam: agora eu lhes dou poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Eu dou esse poder para vocês. Eles ouviram aquilo de Jesus. Não há nenhum elemento místico aqui, transcendental. Há apenas a palavra do Mestre liberada. E nesta noite, esta palavra está liberada sobre a vida da igreja.
esta mesma autoridade que foi dada a estes discípulos é dada à igreja no dia de hoje. Se nós não temos visto milagres, irmãos, é porque nós estamos querendo reger a igreja conforme o nosso achismo, conforme as nossas razões, conforme os nossos planos mirabolantes. Mas o Senhor nos diz: não é como você quer, não é como você pensa, não é como você acha que deve ser, é como eu tenho dito que será, porque todo poder e toda autoridade está no nome que é sobre todos os nomes. Esse nome é Jesus. Não há outro nome igual. Não há outro nome igual. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Depois enviou-os para anunciar. E olha só, depois ele já os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada, não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aí ele pega e envia, vai. Só que entendam uma coisa: no ide de Jesus existe um elemento fundamental: dependência dele. Todas as pessoas muitas vezes estão querendo fazer a obra de Jesus baseado na sua condição, baseado na sua força, baseado na sua competência. Quando Jesus envia, ele está enviando os 12, ele está enviando Judas, um traidor, ele está enviando Pedro, um arrogante, ele está enviando João, um chorão, ele está enviando Mateus, um homem cético, ele está enviando os seus discípulos, cada um com a sua característica, com a sua personalidade, cada um Tomé cheio de dúvida. Será que nós vamos realmente expulsar demônio? Será que nós realmente vamos fazer? E se você olhar mais para frente, lá alguns capítulos para frente, quando eles vão trazer os relatos para Jesus do que foi aquela experiência de ir nas aldeias vizinhas e anunciar o reino de Deus, as boas novas do Evangelho, eles começam a dizer: Senhor, que coisa maravilhosa, os espíritos se submetiam a nós, os enfermos eram curados e a obra estava sendo feita. Mas porque ele vai dizer: vão, mas não levem nada. A dependência para fazer a obra do Senhor tem que ser do Senhor. Nós precisamos depender dele. Tem pessoas querendo chegar em algum lugar para depois fazerem a obra do Senhor. Tem pessoas querendo esperar um momento especial. Precisa a lua estar na posição certa, aí eu vou começar a fazer a obra do Senhor. Depois que eu me formar, aí eu vou fazer a obra do Senhor. Não é no seu tempo, é no dia que Jesus te chamou, te escolheu, é no dia que Jesus começou a caminhar com a sua vida, Ele começou a ser o Senhor da sua vida, nesse dia Ele começou a determinar as coisas na sua vida, nesse dia Ele começou a dar as ordens no mundo espiritual a respeito da sua vida. Por isso, se você realmente quer viver a experiência de ser um discípulo de Jesus, que abre a boca com poder e autoridade sobre o inferno, sobre as trevas, em o nome de Jesus, nesta noite eu te digo: submeta-se a Ele, renda-se a Ele, deixa Ele ser o controlador da sua vida, e aí você experimentará as obras grandes que Ele fará através de você. Ele continua dizendo: aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar em recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal da reprovação. Aqui ele está falando de desenvolver relacionamentos duradouros e viver de forma contente, sem procurar as coisas, melhores provisões, melhores hospedagens. Aqui ele está falando para que aonde eles fossem, para que aonde eles entrassem, eles procurassem se desenvolver, porque a pregação do Evangelho, irmãos, ela não pode nos levar para outro caminho, senão esse, nos fazer com que as pessoas se aproximem de nós, fazer com que as pessoas
queiram estar com a gente, gerem relacionamentos. Não existe, irmão, igreja sem relacionamento, porque a igreja é comunhão, a igreja é unidade. Então, quando nós saímos para pregar o Evangelho, o nosso alvo sempre tem que ser trazê-los cada vez mais para perto de nós, trazê-los cada vez mais para a história da nossa vida, para a história da vida da igreja. E aí, quando Jesus está dizendo para eles que vocês vão e procurem estar em todas as casas, não olhem para as casas só se forem as mais bonitas ou se forem as de mais riquezas, não, entrem em todas as casas. É claro que vocês serão rejeitados, porque o mundo, ele vive em trevas, o mundo, ele está debaixo do jugo das trevas. Por isso a necessidade de que nós preguemos o Evangelho, de que nós anunciemos o Evangelho, porque o Evangelho é a luz que brilha no meio das trevas. E quando nós anunciamos o Evangelho, então o Evangelho, ele vem, ele esclarece, ele abre o entendimento, ele traz o amor de Deus para o coração das pessoas, e a partir deste momento há relacionamento. Igreja não é número, irmãos, igreja não é quantidade, igreja é relacionamento. Quantas vezes nessa pandemia você gastou um tempo para mandar, não aquelas frases prontas que você dispara nos seus grupos, mas alguma pessoa específica, que você, no tempo em que a igreja estava funcionando normalmente, você chegava para ela na igreja e dizia: como você é legal, como você é minha amiga, e de repente vem a pandemia, ela deixou de ser sua amiga, você não mandou mais nenhuma mensagem para ela especificamente, particularmente, você não teve coragem de pegar o seu telefone e ligar para ela e fazer uma oração com ela, e gastar um tempo de conversa com ela. Mas não, nós vamos entrando, irmãos, nós vamos entrando nos embalos de sábado à noite, irmãos. Netflix estava muito mais importante para muita gente do que gastar um tempo com o seu irmão. Todas as nossas coisas, nós vamos entrando por um caminho de egoísmo. Todas as nossas coisas particulares e pessoais são mais importantes do que o comungar, do que o compartilhar, do que o conjugar. É por isso que nós estamos cada vez mais vendo a frieza se instaurar no coração das igrejas. As pessoas muitas vezes querem chegar quando o culto já começou na igreja, e quando o pastor está ameaçando em falar o amém, já tem gente que já está na porta assim já. Quando o pastor fala amém, ó, sumiu, já era. Não, queridos, Jesus ensina: vão pelas aldeias, dependam de mim, se hospedem na mesma casa até partirem, ou seja, desenvolvam um relacionamento, aprendam a criar amigos, fazer amizades, porque é nesses relacionamentos que o coração vai ser alcançado, que o amor de Deus vai ser enxergado e que o Evangelho vai ser anunciado. Claro que haverá rejeições, claro que haverá pessoas que fecharão a porta para nós, claro que haverá inimizades, mas a palavra de Deus nos diz que quando isto acontecer, você sacuda a poeira dos pés. O que Jesus estava querendo ensinar com isso? Não deixa rancor ficar no seu coração. Quando você estiver recebendo e cumprindo a missão do ID, que você estiver com alegria, anunciando o Evangelho, fazendo relacionamentos, desenvolvendo relacionamentos, falando de Jesus, trazendo seus amigos para conhecer Jesus, Talvez nesse desenvolvimento todo, haverá pessoas que irão te magoar, haverá pessoas que vão te desafiar, que vão tentar desqualificar você, desqualificar a palavra que você está pregando, que você está anunciando.
Não é compatível com a pregação do Evangelho o ódio. Saia dessas cidades, sacudam as poeiras. Não deixa nada entrar no seu coração, não deixa ódio ficar no seu coração. Porque se você não alcançou aquela pessoa e você deixar o ódio refazer você tomar uma atitude com relação àquela pessoa, pode ser que você feche o coração daquela pessoa para o Evangelho e nunca mais ela seja alcançada. Não se esqueça, depois de você, Jesus pode mandar outro, e aquela pessoa pode ser resgatada para a glória do nome do Senhor. Não feche as portas, apenas sacuda a poeira, saia de lá, continua a sua caminhada na pregação do Evangelho. Deixa que daqueles que se fecharam para o Evangelho, daqueles que se transformaram em opositores do Evangelho, deixa que deles Jesus cuidará. Quando Paulo orienta os irmãos da igreja de Corinto, que eles falam a respeito do homem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, e Paulo vai falar, orientar: isto não está certo, vocês precisam repelir este indivíduo do meio da igreja. Paulo usa ali uma expressão tão dura. Paulo diz: entreguem este homem para Satanás. O que Paulo está querendo dizer nessa expressão? Ele está querendo dizer: entregue este homem para ser castigado, para ser realmente moído por Satanás, porque Satanás só faz isso, irmãos. Satanás não adianta querer outra coisa do diabo. O diabo só tem ódio, o diabo só tem mal, o diabo só faz matar, roubar e destruir. Por isso Paulo diz: entregue para ele, porque quem sabe assim haverá resgate para a alma dele. Por quê? Porque quando muitas pessoas só conseguem entender o poder do Evangelho, a graça de Jesus, a graça de Deus através de Jesus Cristo, o amor de Deus, quando sofreram tudo o que podiam sofrer na vida, só vão chegar ao arrependimento dos seus pecados e ao reconhecimento dos seus pecados depois de terem pastado e sofrido, feito uns doidos na vida. E aí não é nossa função, não é nossa missão tentar insistir muitas vezes, ou tentar fazer essas pessoas aceitarem por pressão e por jugo. Não, sacuda a poeira, deixe eles, continue orando por eles e continue a sua missão. Não deixa que o ódio, não deixa que a raiva, não deixa que a frustração domine o seu coração. Muitas pessoas têm parado no caminho, têm parado e deixado a missão que Deus colocou em suas mãos, têm ficado no caminho. Por quê? Porque simplesmente estão olhando o vento, e a palavra de Deus diz que aquele que olha o vento não semeia, e aquele que não semeia não colherá. Por isso é muito importante que você entenda que Jesus está dizendo aqui para eles: vocês vão ter essas pressões, mas não deixe essas coisas entrar no coração de vocês. Isto é poeira que está na parte externa. Sacudam esta poeira, não deixa elas impedir vocês de continuarem. E ele continua dizendo, e aí ele termina dizendo aqui, dizendo Lucas: então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Eles tomaram posse, eles vestiram aquela ordem de Jesus. Aquela ordem penetrou no coração deles. Eles não foram só ouvintes de uma palavra, eles captaram, eles deixaram aquela palavra entrar no coração. Ela criou uma raiz no coração deles, ela mobilizou eles, ela movimentou eles, ela fortaleceu eles. Eles acreditaram naquela palavra, e eles então desfrutaram da bênção que estava naquela palavra. Muitas palavras nós temos recebido da parte de Deus, muitas palavras, e muitas delas têm batido na porta do seu coração e têm falado da parte de Deus para você, para que você consiga realmente viver o sobrenatural de Deus na sua vida, para que você consiga realmente ser um instrumento nas mãos do Senhor.
E eu espero que você, ao receber esta palavra, deixe ela germinar no seu coração, deixe ela frutificar no seu coração. Tome posse desta palavra e as suas atitudes sejam todas elas na direção de entender o mandato, de entender a missão, de entender o anunciado daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e que você possa praticá-las e possa realmente levá-las a cabo, fazer realmente se tornar verdade na sua vida. Deixe as coisas de Deus se transformarem em realidades na sua vida. E Jesus começa dizendo para eles: eu estou dando autoridade para vocês expulsarem demônios e curarem enfermos. Agora vocês vão curar enfermos e expulsar demônios. E no final, o relato da palavra diz: e eles foram e curaram os enfermos e expulsaram os demônios. Se nós tomarmos posse de algumas ordenanças de Deus que está nesta palavra, que Deus disse: pode ir fazer, que eu estou autorizando você. Toda vez que você estiver diante desta situação, você vai clamar o nome de Jesus, e esse nome abrirá a perspectiva espiritual diante dos seus olhos, e eu estarei autorizando a bênção sobre vossas vidas, sobre vosso ministério, sobre vossas famílias, sobre vossa igreja. Se tomarmos posse disso, veremos um tempo novo de Deus na vida da nossa igreja, veremos um tempo novo de Deus em nossas vidas, porque o Senhor nos fará ver os sinais e as maravilhas que Ele tem para fazer através das nossas vidas. Tome posse desta palavra nesta noite. Deixa o Senhor tratar com você. Tome ousadia, tenha ousadia para fazer aquilo que Deus tem falado para você fazer. Deus já tem falado coisas no seu coração. Deus já tem mostrado pessoas para você. Deus já tem colocado você diante de circunstâncias que você estava ali mais vezes com mais uma ou duas pessoas, e as pessoas estavam ali falando alguma coisa, e no seu coração o Espírito Santo estava dizendo: abra a tua boca que eu te encherei, abra a tua boca com autoridade, para fazer o meu nome engrandecido aqui nesse lugar agora, no meio desse povo. E você se calou, você se fechou, você estava ouvindo isso no seu ouvido, o Espírito Santo estava falando com você, e você simplesmente recuou. Mas nesta noite, eu quero te dizer, o culto de sexta-feira é o culto de milagre, é o culto de libertação. E esse ano nós vamos trabalhar muito para que as pessoas possam chegar neste lugar através da fé que Deus irá mover no seu coração, de você que está me ouvindo agora, de nós que estamos aqui. Através de você, pessoas irão chegar neste lugar, e com autoridade elas serão libertas, curadas, transformadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio nisto, espero que você tome posse desta palavra e creia nisto também. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Poderoso este nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia, esse nome é poderoso. Aleluia, há poder no nome de Jesus. Se nós alinharmos a nossa vida com as instruções de Deus, com os direcionamentos de Deus, se nós tomarmos posse com ousadia das ordenanças que Deus já nos tem dado, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo do Senhor e nos levantarmos dos nossos lugares e irmos
O Senhor fará maravilhas no meio de nós, irmãos. O Senhor fará maravilhas no meio da tua casa. Quantas pessoas estão num lar onde só Ele é cristão e estão até hoje recebendo, aceitando as chacotas, aceitando as humilhações, e tudo que você tem feito é tentar brigar, é tentar usar a razão humana, tentar justificar a sua fé através de comprovações. Quero te falar uma coisa muito importante: você não precisa ser uma autoridade escatológica, arqueológica, para provar a verdade da palavra de Deus. Você não precisa de conhecimento histórico para provar a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, ela está empenhada, nela está empenhada o nome poderoso de Jesus. Ela não precisa da minha razão, do meu conhecimento, do meu dinheiro, da minha força, do meu poder. Ela por si só é poderosa para nos transformar e transformar todo homem. Se você acha que Deus precisa da sua ajuda, Ele não precisa. Mas falar de Jesus é a sua missão. Mostrar o amor de Deus é o propósito da sua vida. Por isso, se você está nessa condição, nesta noite eu te digo: levante-se no meio da sua casa, erga suas mãos e ore pelos seus familiares, aqueles que zombam de você, aqueles que chacotam com você, aqueles que te desafiam, aqueles que se desfazem de você. Levante a sua mão na sua casa, ore por eles, peça que o Senhor abra o entendimento deles, assim como o profeta Eliseu fez com o seu servo. Ele disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver a legião de anjos que está ao redor de nós, para batalhar esta batalha, para pelejar nesta guerra, para que a vitória seja nossa. Aleluia! Seja um valente do Senhor que se levanta para falar a respeito das coisas espirituais, onde quer que você esteja, onde quer que você ande. E quando você chegar diante das oportunidades que só o poder de Deus pode mudar, o Espírito Santo te fará ser cheio de poder e autoridade, e você irá glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Precisamos voltar a crer nisso, precisamos voltar a fazer disto a essência do nosso evangelho, a essência da nossa vida com Deus, para que o Senhor possa voltar a alcançar as centenas e milhares de pessoas que estão ao nosso redor, para serem alcançadas pela pregação do Evangelho, pelo poder dos céus, pelo amor de Deus. Faça isto nesta noite, tome posse deste ide de Jesus na sua vida, desta autoridade, deste poder que Ele já te deu, que já está na sua vida. Que o Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu já nos deu este mesmo poder que Tu deste aos Teus discípulos, este mesmo poder que sacudiu, Senhor meu Deus, a sociedade do primeiro século, do século 33, na verdade, o mesmo poder que foi liberado sobre aqueles homens e sobre aquelas mulheres que saíram, Senhor, nas vilas, nos vilarejos, nas cidades. Simplesmente eles estavam ali dizendo: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e sobre os seus ombros está o principado, e o seu nome é Jesus. Aleluia! Que nós possamos voltar a falar do nome de Jesus,
Ó Senhor, dá autoridade ao teu povo, dá coragem ao teu povo, dá, Senhor meu Deus, ousadia ao teu povo, para que, Senhor, os enfermos voltem a ser curados no poder do nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai, e eles possam crer em Ti, Senhor, crer que Tu nos tem enviado a eles, crer que Tu nos tem enviado a eles, que eles possam, Senhor meu Deus, nos receber como quem recebe a Ti, Senhor, e que nós possamos realmente, através desta mensagem, ser o bálsamo, Senhor, na vida destas pessoas, Pai, que estão morrendo nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas transgressões, que estão, Senhor meu Deus, caminhando para o inferno, que estão, Senhor meu Deus, amargurando, Senhor, na alma, Senhor, que eles possam ser alcançados pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pela minha vida. Nos ajuda a alcançá-los com o poder, com a autoridade que já nos foi dada, que está no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, neste tempo, Senhor, em que todos parecem que a única esperança que eles têm para que a vida continue, Senhor meu Deus, é a vacina, Senhor, do Covid-19. Não, Senhor, que eles possam entender que a maior esperança de vida está em Jesus Cristo, aquele que nos garantiu não só uma vida para este tempo, não só uma vida nesta terra, mas uma vida eterna, uma vida abundante aqui e uma vida eterna no céu. Em nome de Jesus, esta igreja se coloca diante de Ti, Senhor, e diz: eis-nos aqui, usa-nos a nós, Senhor, usa-nos a nós com poder, com autoridade, usa-nos a nós, Senhor, usa-nos, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, que a gente possa ver, Senhor, neste ano, muitas pessoas, Senhor, recebendo da Tua parte a cura e a libertação. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus eu oro e peço esta unção sobre a vida da Tua igreja, sobre minha própria vida, para que o Teu nome seja glorificado desde agora para sempre. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. 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 Glorificado seja o nome do Senhor. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, juntos vamos declarar a razão da nossa esperança. Dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Senhor abençoe vocês.